Glória a Deus, paz do Senhor, amém? Vamos ficar de pé? Vamos abrir a nossa Bíblia para meditarmos a palavra de Deus nessa noite e já oramos também pelos dízimos, pelas ofertas. Lucas capítulo 24. Vamos ler bastante versículos para melhor compreensão desse texto, amém? Lucas 24. Escola bíblica é uma bênção, né? Saudade da escola bíblica. Escola bíblica a gente faz pergunta, a gente esclarece, aprende. Aí tem gente que engana, fala assim, o professor sempre vem só para ensinar, né? O mais aprende, né? Cada vez a gente aprende, é muito bom, mas vai voltar, né? Em nome de Jesus. Lucas 24, 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? Explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o 3º dia que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não acharam o corpo de Jesus. Voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convia que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho
nos falava quando nos expunha as Escrituras, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 12 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora para eles reconhecido no partir do pão. Amém? Deus, nós te agradecemos pela palavra, pela presença do Senhor, pela semana que o Senhor nos dá, pelos livramentos, pela mão do Senhor sobre a nossa vida, pela bênção do Senhor que faz a diferença. Ó Deus, obrigado por cada dízimo, cada oferta que entra no gasofilácio, na casa do Senhor, para mantimento da tua casa. Abençoa as finanças na casa do Senhor e abençoa também, Senhor, o mantimento na casa de cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar. Meus irmãos, eu acredito que todos aqui conhecem muito bem essa passagem, que traz um ensinamento muito forte para a nossa vida. E esses dois discípulos de Jesus que o conheciam, conhecedores da palavra, neste contexto e neste momento da sua vida, eles estavam caminhando no sentido contrário. Caminhando no sentido contrário. Isso não é difícil de acontecer na vida de qualquer um de nós. Caminhar no sentido contrário. Eles eram pessoas que conheciam Jesus, amavam a Jesus, defendiam Jesus, falavam bem de Jesus, aprenderam com Jesus, mas se encontraram caminhando no sentido contrário. Isso pode muito facilmente acontecer com qualquer um de nós. E é muito fácil dizer que Cleopas, mais o outro que estava com ele, que não menciona o nome, eram fracos, que não têm fé, que não são perseverantes, que dão ouvido à circunstância. É muito fácil. Mas mais fácil ainda é a gente cair na mesma situação e caminhar no sentido contrário. E o que Jesus foi fazer? Foi lá cercar aqueles homens para fazer eles voltarem para o sentido correto. Ainda bem que o nosso Deus é assim: quando a gente começa a caminhar no sentido contrário, Ele nos cerca para fazer a gente voltar no sentido correto. E eles caminhavam, eu anotei algumas coisas que eu achei muito interessante, o que estava acontecendo na vida deles e o que acontece na vida de quem está caminhando no sentido contrário. A primeira coisa é que eles estavam conversando entre si. E o que eles conversavam entre si? Não tinha mentira nenhuma. Do mesmo jeito que no deserto não tinha mentira, e tem gente que fala assim: não, eu estou falando a verdade. Ele pensa que a verdade, só por ser verdade, ela é legítima. E às vezes não, às vezes a própria verdade, ela é desagradável diante de Deus. Porque na nossa vida, em qualquer momento que você estiver vivendo, não existe a verdade e a mentira. Existem as verdades e as mentiras. E você escolhe qual verdade você vai focar, qual verdade você vai falar, qual verdade você vai viver. Então, tem verdade, por exemplo, a verdade, eu já disse aqui, no deserto, eles reclamavam da fome, e era a verdade. Ou não tinha fome? Eles reclamavam do calor, era mentira ou era verdade? Tinha muito calor mesmo, então era verdade. Eles reclamavam da sede, era verdade ou mentira, irmão de volta? Tinha ou não tinha sede? Então era verdade. Mas a reclamação deles era legítima, mesmo sendo verdade? Não. Pastor, mas era verdade, então é legítimo. Então tudo que é verdade eu posso reclamar, eu posso falar, porque eu não estou reclamando de uma coisa que é mentira. Não, não basta ser verdade ou mentira. Porque tinha uma verdade acima dessa. Tinha uma verdade que o mar vermelho se abriu diante dos olhos dele.
Tinha uma verdade que uma nuvem seguia eles. Tinha uma verdade que Deus liberou a palavra sobre a vida deles, que não ia faltar nada. E eles estavam dando ouvido a uma verdade, mas eles deveriam ter dado ouvido a outra verdade, que é muito maior do que essa. E eu sei que é verdade, talvez você esteja desempregado. Eu sei que pode ser verdade, talvez seu coração hoje está triste. Eu sei que é verdade que a luta está grande. Mas se você der ouvido para essa verdade e esquecer que você é portador da promessa, que você é menino dos olhos do Senhor e que Deus já liberou uma palavra sobre a sua vida, você vai estar errando também. Vai estar errando do mesmo jeito. E eles conversavam entre si. Nós vimos lá no final que fala, a gente sabe que elas foram lá, que não viram o corpo dele, que o corpo desapareceu, testificaram que é verdade, que ele ressuscitou e tal. Tinha muita verdade para eles estar conversando, positiva, mas eles estavam conversando entre si só de verdade negativa. Fala, porque eles falam aqui no texto, eu esperava que ele seria o libertador. Eu criei muita expectativa nele. Mas morreu mesmo, né? Eu estou decepcionado. Acabou tudo. Já era. Ele morreu mesmo? Morreu. Eles pegaram ele mesmo? Pegaram, porque ele deixou. Foi para a cruz? Foi. Tudo isso era verdade. Mas e as outras verdades? Ele devia estar falando, ele falou que ia ressuscitar. Ele falou que ia voltar. Eu continuo crendo. Eu sei que vai acontecer. Não, eles perderam a fé. E começaram a falar só naquelas verdades que os romanos interessavam. Às vezes, meu irmão, e eles conversavam entre si, eles iam sustentando aquela conversa. Eles iam sustentando aquelas verdades negativas. E às vezes, meu irmão, você está conversando entre si, você está conversando com quem? Você está envolvendo com quem? Você está alimentando qual tipo de conversa? A conversa que te faz mal, aquela conversa que é negativa, aquela conversa que não traz esperança, aquela conversa que está tudo de mal a pior. Não, tem que tomar cuidado. A Bíblia fala para que você deve, até não é só conversar, não pensar naquilo que te traz esperança. Envolva com gente que quando você chega perto dele, te faz sentir melhor. Gente que tem o Espírito Santo do Senhor, gente que vai falar de bênção, de santidade, que vai te tirar do mal. Agora, gente que te leva para o mal, gente que te leva para o pecado, gente que vai te conversar coisa que não agrada a Deus, que te leva e te motiva, e que essa conversa te motiva a ir no caminho contrário, sai fora e procura gente que vai te motivar a ir para o caminho correto. A segunda coisa, é muito interessante o versículo 16. E os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Sabe o que acontece com uma pessoa, meu irmão? Que às vezes está no caminho, eles estavam no caminho. Eles andavam com Jesus, onde Jesus estava, eles estavam juntos. Você sabe o que acontece com uma pessoa que às vezes está indo no caminho correto, ele começa a andar no caminho errado, o olho dele fica impedido de enxergar a verdade. O olho dele começa a ficar impedido de enxergar Jesus. Pode ver uma pessoa quando está desviando. Quando está indo para o caminho contrário, os olhos dele ficam impedidos. E aí tudo que você fala parece que bate no paredão e cai, não entra. A palavra não entra, a pessoa não aceita. Você fala, é tudo bem, acabou, volta para o pecado. Porque os olhos não conseguem ver, não conseguem enxergar. Se fosse possível, meu irmão, pegar alguns jovens, pegar algumas pessoas que às vezes não firma, fica em cima do muro, e abrir a cabeça dele e colocar lá juízo, colocar lá a verdade, falando, nossa, essa pessoa é brilhante, ela vai romper na vida, ela tem um potencial. Eu sei que quando ele consertar com Deus, Deus vai abençoar a vida dele, vai romper, e a pessoa está indo para o engano, dá vontade de abrir a cabeça dela e colocar lá dentro, mas não adianta. Porque os olhos deles ficam impedidos. Porque está caminhando no caminho contrário. Então, meu irmão, a gente tem que prestar muita atenção para onde a gente está caminhando, o que a gente está fazendo. E os olhos dele estavam impedidos de reconhecer. Por isso que a Bíblia fala, por isso muitos dormem. A Bíblia fala muito do olho, né? Abra os olhos do meu coração, a gente canta a canção assim. Para abrir os olhos do meu coração, para a gente ter uma visão.
Aí Deus falou assim: os seus pensamentos não são meus pensamentos. E quando a gente conseguir pensar, meu irmão, gostar do que Deus gosta e odiar o que Deus odeia, a vida da gente vai melhorar. A vida da gente vai melhorar. Pararam entristecidos, versículo 17. Outra coisa que aconteceu e acontece no caminho de quem está caminhando no sentido contrário, meu irmão, você nunca vai ver uma pessoa desviada, que conheceu, que pisou no lugar santo, que conheceu as coisas do Senhor, experimentou das coisas do Senhor e agora está caminhando no sentido contrário. Você nunca vai ver uma pessoa dessa feliz. Ela pode até ganhar dinheiro, ele pode até arrumar outra mulher, pode até arrumar outro homem, pode até comprar outra casa, pode fazer o que for, mas não vai ser feliz. Porque nós só encontramos felicidade mesmo em Deus. A felicidade plena e a paz verdadeira a gente só encontra em Deus. Jesus falou assim: eis que eu vos dou a paz, não como o mundo dá, mas eu dou uma paz verdadeira, uma paz eterna, uma paz segura. A paz que Ele nos proporciona, ela é muito diferente. E eles ficaram entristecidos. Uma coisa que o apóstolo Paulo falava sempre, ele falava assim: alegrai-vos. Sabe por quê? O apóstolo Paulo sabia que a tristeza é uma ferramenta poderosa na mão do inimigo. A tristeza, nós estamos vivendo um momento onde o número de pessoas depressivas tem aumentado assustadoramente. Porque uma pessoa depressiva não exerce seu ministério direito, não cuida da sua casa direito, ela não consegue romper financeiramente direito, profissionalmente direito, não vai bem na escola. Então bloqueia um monte de bênção com um simples fato, se eu posso chamar de simples, que é a depressão. Aí o apóstolo Paulo dá um conselho: alegrai-vos sempre. Cuidado no que você anda pensando, cuidado no que você anda falando, pensa naquilo que traz esperança, volta para o Senhor e alegrai, exultai no Senhor. Por quê? Para que você vá bem. E olha que o apóstolo Paulo era aquele que tomava chibatada, foi preso várias vezes, era injustiçado, era onde a tristeza batia na porta dele todo dia tentando entrar. Não era um cara de vida fácil, com sítio, com muito dinheiro, com muitos bens, e comendo vinho. Falou: gente, com a vida alegre, gente, alegrar, vamos alegrar aí, eu estou todo alegre. Não, era um cara com a vida muito difícil, mais difícil do que a maioria de nós aqui. E ele deu o conselho: alegra, que eu vivo toda essa dificuldade e eu procuro fazer isso. Alegrai-vos. A palavra de Deus fala, o próprio apóstolo Paulo, capítulo 7, versículo 10, ele diz: a tristeza segundo Deus opera arrependimento, mas a tristeza segundo o mundo opera morte. A tristeza segundo Deus não leva ninguém para depressão, nem para doença, mas a tristeza segundo o mundo leva sim, e leva até a morte. A tristeza segundo Deus, ele nos entristece, o Espírito Santo de Deus vem e traz tristeza. Aí ele fala: que isso? Espírito Santo de Deus trazer tristeza? Espírito Santo de Deus só traz alegria. Não, senhor, Espírito Santo de Deus traz tristeza. Ele vem e faz o coração entristecer, até a gente pedir perdão. Depois vem aquele refrigério, vem aquela paz e aquele gozo. A tristeza, segundo Deus, opera arrependimento. Ela nos leva só até o arrependimento. Arrependeu, pediu perdão, vem o gozo, vem um abraço do Senhor, vem o colo de Deus que nos pega. A tristeza é só até o arrependimento, até um conserto. Consertou, Deus traz aquele refrigério gostoso sobre a sua vida.
e estavam entristecidos. Outra coisa que estava acontecendo no caminho daqueles que estão caminhando no sentido contrário. Versículo 21. Ora, nós esperávamos que ele... nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já é o terceiro dia que tais coisas sucederam. Olha a confissão dos discípulos, que está caminhando no sentido contrário. Olha como que a gente tem que vigiar. Está no sentido contrário. O próprio Jesus chega e eles não reconhecem que é Jesus. Aí fala assim: nós esperávamos que ele fosse redimir Israel. Nós criamos uma expectativa. Eu pensava que fosse desse ou daquele outro jeito, mas não aconteceu. Aí o que aconteceu? A gente está vazando, eu estou indo para o outro lado. Vocês já viram? Você já deve ter visto gente que desvia e sai, para de ir na igreja, some, volta para a vida errada. E aí quando fala assim: ah não, eu orei, não aconteceu nada. Aí eu pensei, fulano falou que ia acontecer isso na minha vida, não aconteceu. Aí o fulano pregou que se eu fizesse isso, aquilo outro, igual esse monte de irresponsável que tem por aí, que faz envelope para tudo enquanto é tipo de coisa na igreja, envelope da vida financeira, envelope da vida conjugal, envelope da vida espiritual, envelope para comprar o carro, envelope para comprar isso, envelope para comprar aquilo. E aí você vai lá apontando uma oferta por cada coisa, fala: cumprir minha obrigação com Deus. Aí não acontece nada, aí a pessoa fala: eu pensei que ia acontecer assim, assim, assado. Pensou, mas Deus não é assim não. Deus é dono do ouro e da prata, Ele não precisa do nosso dinheiro não, Ele precisa do seu coração, da sua fidelidade, da sua vida. A gente entrega dízimo e oferta em obediência a Ele para manter a obra do Senhor, porque Ele ordenou desse jeito. Ele criou esse sistema. Mas Ele quer a nossa obediência. Às vezes tem gente criando alguma expectativa e pensando que Deus vai fazer desse jeito. Gente prometendo que você vem 7 semanas, que dentro de 7 semanas Deus vai te dar a sua bênção. Marcando data para Deus e criando expectativa errada. Aí depois não acontece nada, Ele desvia. Eles criaram a expectativa. Nós pensávamos que Ele ia ser o libertador. O que eles criaram na cabeça dele? Quando eles andavam com Jesus, para lá e para cá, que Jesus falou: eu vou libertar Israel, eu vou fazer assim. E eles pensaram: vai ser assim, vai ser assado, vai descer fogo do céu. Esse homem vai sentar num trono, daqui a pouco ele está lá no lugar do rei. Esse é o nosso rei. Depois vira ele na cruz e falou: não era isso que a gente esperou. Eu não queria desse jeito. Não foi assim que eu imaginei. Meu irmão, você está imaginando como? Deus falou que você é menina dos olhos dele. Deus falou que ele guarda você, Ele te abençoa. Deus falou que vai abençoar a sua vida. Aí você cria uma expectativa. Vai ser assim, assim, assim. Não tem problema nenhum você criar expectativa. Mas e se Deus fizer diferente? E se você pensar que é com 1 mês e Ele fizer com 6? E se você pensar que é amanhã e Ele fizer mês que vem? E se você pensar que for facinho e for um pouquinho mais difícil? E aí, você vai caminhar contrário? Porque aqui Deus fez diferente, mas fez. Deus nunca, meu irmão, vai se submeter a nós. Uma vez a pessoa falou assim comigo: vai pedir as coisas para Deus? Você deve ter ouvido isso por aí. Isso virou até moda uma época. Você vai pedir alguma coisa para Deus? Pede direito. Você vai pedir um carro? Fala para Ele a cor, a marca, o jeito e não sei o que. Pede direito, porque Deus é poderoso. Eu falei: deixa de besteira, rapaz. Vê se você pedir direito. Eu vou falar para ele: eu quero um carro dessa cor, dessa marca, desse jeito, assim, 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 e nesse dia. E você pedir direito? Você é criar uma expectativa errada. Humilha. Põe a boca no pó. Clama a Deus e Ele vai fazer do jeito dEle, da maneira dEle, da hora dEle. Tem gente que está pensando que pode usar essa Bíblia aqui para ele virar Deus e Deus virar o empregado.
Porque ele começa a ordenar, eu quero assim, assim, assado, anota aí, faz o meu pedido aí. Deus virou garçom, né? Faz o meu pedido, eu quero uma pizza assim, 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 sem cebola, com borda assim, assim, assim. Deus, sim senhor, e Deus vai vir atender ele. Não, senhor. Deus continua sendo Deus, quem manda é Ele. Quem manda é Ele. Quem exige é Ele. Quem dá as ordens são Ele. A gente tem que tratar de ser obediente. Entrou dois homens uma certa vez, na época de Jesus, e entraram dentro do templo, e um entrou e falou assim: eu jejuo tantas vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo, eu sou fiel, eu não falto um culto, eu estou aqui todo dia, eu sou judeu. Mas esse aí é um pecador, não faz nada. Aí o pecador que tinha entrado para visitar, coitado, lá no culto no dia, humilhado, ouvindo aquela oração, baixou a cabeça no pó e falou: eu sou miserável mesmo, Senhor, tem misericórdia de mim, eu estou precisando da tua graça. Aí a Bíblia fala assim: aquele desceu justificado, não um outro que acha que é arrogante. Meu irmão, você consegue entrar na presença de Deus só com humildade. Só com humildade. E aí fala assim: nós esperávamos. Quantas pessoas na Bíblia que esperou uma coisa e Deus fez outra, né? Imagina José. Ainda bem que José não nasceu na época das campanhas de 7 semanas. Porque se falasse assim: Deus te deu um sonho, deu 7 semanas, vai cumprir. O cara esperou 15 anos. Né? 7 semanas. Mas nós esperávamos que fosse assim, assim, assado. Meu irmão, espere só uma coisa: que Deus é fiel e Ele não vai falhar, mas o jeito é Ele que faz. A hora é Ele que faz. A outra coisa, está no versículo 22 a 24, disseram: é verdade que o sepulcro está vazio. Mas para nós não é suficiente. Olha a confissão deles. Eles disseram: é verdade que o sepulcro está vazio, que elas foram lá e viram e testificaram que tudo isso é verdade. Mas mesmo assim, a gente está no caminho contrário. Está pouco. Esse é o problema. Porque se eu fechar o olho aqui e apontar o dedo, escolher qualquer um que está aqui e ouvir o que Deus já fez na sua vida, só isso aí já é suficiente para você o amar. Mas só que a gente fala assim: não, mas eu queria mais. Eles viram que Jesus ressuscitou, viram que gente foi lá e testemunhou, falou: é verdade, mas mesmo assim, para nós não está bom. Né? Fala: mas Deus nunca agiu na sua vida, você não testemunhou aquela vez, que Deus te deu essa e essa bênção, que Deus te socorreu, Deus está contigo, meu irmão. Ah, mas é verdade, mas não é isso que eu queria. Mas Deus não te deu uma experiência. Ah, não, eu queria dar uma flutuada. Né? Ah, mas Deus não está te sustentando. Não, eu não queria Deus me sustentando. Eu queria que chegasse a maleta de dinheiro lá em casa. É verdade que Deus está me abençoando. É verdade que a gente viu um milagre. É verdade que a gente vê que Deus é fiel, mas está pouco. Será que está pouco? E quando você achar pouco, você vai caminhar no sentido contrário. Eu gosto de falar naquela parte na multiplicação, que Deus dá um show naquilo ali, né? O que tem aí? Os discípulos falaram com desprezo: 5 pães e 2 peixinhos, né? Uma miséria que arrumamos aqui. Dá para nada, a multidão expressa para nada. Você falou: miséria não. Não é pouco não. Levantou e falou: graças te dou. Alimentou todo mundo. Maneira de ver. Será que o que a gente tem hoje é pouco? O que Deus fez até hoje é pouco? Será que a situação que você está hoje está pouco? Está não, meu irmão. Às vezes a gente que é ingrato.
que Jesus já tinha feito, o que tinha acontecido naquele sepulcro, todos os acontecimentos, não era pouco, não era muito, eles estavam sendo ingratos, eles estavam querendo mais. Mas se você for fiel no pouco, Ele vai te colocar sobre o muito. Deus só coloca sobre o muito quem é fiel no pouco. Por isso que às vezes Ele dá pouco primeiro. Deus mandou o profeta ir lá na casa de Jessé. Aí quando ungiu Davi, falou assim: você vai ser rei. É muita coisa, né? Você não tem nem noção do que era ser rei de Israel naquela época. Tanto privilégio tinha. Mas era muito. Aí, depois que recebeu a unção, recebeu a promessa, Deus dando um aval: você vai ser rei de Israel. Foi isso que Deus falou para ele. Saiu caminhando, sabe onde é que o cara caiu? Para liderar, ele ia liderar Israel, né, como rei. Caiu na caverna de Adulão. Deus promete ser rei de Israel, mas primeiro joga ele lá na caverna de Adulão. Aí o texto fala: só tinha gente estragado. Se fosse hoje, era gente fumando crack, era gente no pecado, era gente sem saúde, vacalhado, gente destroçado, sem nome, com nome sujo, atrapalhado. E Deus colocou ele lá. Ele fez um excelente trabalho ali, sabe? Porque ele foi fiel no pouco. Aí Deus falou: está aprovado, agora te põe sobre o muito. Sentou no trono de Israel. Às vezes Deus te prometeu uma coisa, meu irmão, está te pondo no lugar primeiro. Não é porque está desprezando e Ele esqueceu da promessa, não. Ele está te testando. Fica esperto, Ele está te testando. Ele está te observando por mais um pouquinho de tempo. Ele está te observando, porque a promessa Ele não esqueceu. Aí, quando chega no versículo 28, Jesus falou: honesto de coração, vocês não creem? Você não viu que estava escrito que tinha que ser assim? Desde de Moisés, você não viu que estava escrito dessa maneira? Era assim que tinha que acontecer. E quando chegou perto da casa deles, Jesus ia passando direto. Sabe o que eles fizeram? Opa. Ainda não tinha reconhecido que era Jesus, mas o coração deles ardia. Eles viram que ele tinha fonte de bênção. Eles viram que ali tinha coisa de Deus. Eles falaram assim: ah, não, passa direto, não, entra com nós para nossa casa. Está tarde, fica com a gente. Sabe o que Jesus fez? Só estava esperando isso. Eu entro sim. Às vezes, meu irmão, certas situações na nossa vida, Jesus vem, dá um sinal, dá a palavra, nos orienta, mas quando a gente está chegando no momento exato de nos abençoar, Ele vai passando direto. Se você não chamar, se você não buscar, se você não convidar, Ele vai passar direto. Jesus só entra onde é convidado. Jesus só entra com consentimento nosso. Por isso que está lá em Apocalipse capítulo 3. Eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir, me convidar, eu entro e vou cear contigo, eu vou fazer festa, eu vou abençoar a sua vida. Ele foi convidado, entrou e ceou com eles. E quando chega ali, ele pega o pão e a gente descobre mais um porquê que eles estavam caminhando no sentido contrário. Porque eles estavam fracos espiritualmente. Aí Jesus pega o pão, parte o pão. Eles ainda estão vendo como um homem abençoado, mas não tinha visto que é Jesus. E ele distribui o pão, quando eles comem o pão que veio da mão de Jesus, mas esse aí é Jesus, eles conseguem enxergar de novo. Esse aí é Jesus, é o Senhor, sim, sou eu mesmo, é o Senhor, agora eu estou reconhecendo. Às vezes, meu irmão, você está precisando é de fortalecer, é de vir alimento do céu sobre a sua vida, é ser fortalecido. E depois que eles foram fortalecidos, conseguiram enxergar, sabe o que Jesus fez? Foi embora, desapareceu. Sabe o que isso quer dizer? Agora é com você. Meu irmão, a decisão é nossa. Jesus não falou uma vez, vocês têm que voltar. Jesus não falou uma vez, vocês estão no caminho errado. Jesus falou: só de eu fortalecer, eles mesmos sabem. Eles compreendem.
Meu irmão, Jesus não precisa falar com a gente quando a gente está no caminho errado, Ele nem vai falar, a gente sabe. Jesus não precisa falar para onde a gente tem que voltar, a gente sabe. E quando Ele fortalece e traz um alimento sobre a nossa vida, a gente compreende e Ele espera. Sabe para onde que Jesus voltou? Ele voltou para onde eles nunca deveriam ter saído. Falou: eu vou lá esperar vocês. E eu quero saber se vocês vão caminhar ou não. Quando Jesus estava lá com os discípulos, viu os dois chegando. Jesus olhou e falou: funcionou. Eles entenderam. Eles compreenderam, não é por força nem por violência. Meu irmão, Jesus não vai pegar no seu braço, não vai te pegar à força, não vai te arrastar. Ele vai ministrar a palavra sobre a sua vida e vai ficar te esperando lá onde você nunca deveria ter saído. Depois de serem fortalecidos, tomaram a decisão e voltaram. Eles já sabiam de tudo. E eles tomaram a decisão. Meu irmão, Deus nos abençoa. Deus fala conosco. Deus vai nos cercar lá no caminho, mesmo se for um caminho errado. Depois Ele volta e espera você tomar a decisão. A decisão é nossa. A bênção é dele. A fraqueza é nossa. O alimento é dele. Ele traz o alimento, ele traz a orientação, ele traz a bênção. Depois fala: vou te esperar lá. Ele não vai pegar a gente e carregar até lá, não, meu irmão. Ele vai te dar força, vai te dar o pão para você andar até lá. Mas ele te aguarda no lugar da reconciliação. Ele te aguarda no lugar da vitória. Às vezes a gente, por um momento, por um instante, a gente começa a caminhar contrário. Mas talvez Deus traz essa palavra no seu coração para você hoje tomar uma decisão. Falar: a partir de hoje, eu vou mudar a direção do meu passo. A partir de hoje, eu sei o que eu preciso mudar. Eu sei o que precisa ser transformado. Eu sei o que Jesus está cobrando de mim. Não preciso nem falar. Eu sei tudo. A gente sabe de fato. Então, meu irmão, a gente aguarda no lugar da vitória. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Senhor, grande Deus, eterno, poderoso Pai. Às vezes, Senhor, são pessoas que tentam nos influenciar, conversando entre si, ó Pai, tentando tirar do caminho do Senhor. Pessoas que não compreendem o Senhor, pessoas que acham que está pouco tudo que o Senhor já fez, pessoas que acham que poderiam ser diferentes, pessoas que saem da tua presença porque acham que o Senhor poderia ser diferente, o Senhor poderia fazer diferente, mas o Senhor faz tudo certo. Obrigado, Deus, que o Senhor nos fortaleça, nos dê esse pão, nos dê esse alimento, e a gente mesmo com as próprias pernas, ó Pai, nós vamos tomar a nossa decisão em agradar o Senhor sempre. Ó Pai, em ser fiéis ao Senhor em todas as situações. Que o Senhor nos encontre, Pai, em fidelidade. Que o Senhor venha abençoar a nossa vida. E se por algum momento, Pai, nossos pés caminharam no sentido contrário, tem misericórdia da nossa vida. Nos dá força, nos dá sabedoria, nos dá direção, para estarmos sempre junto com o Senhor e no lugar, ó Pai, que o Senhor ordenou para a nossa vida. Nos dá a tua bênção, meu Deus, nos leva em paz para os nossos lares, nos dando a tua bênção, a graça, a proteção do Senhor, abençoando toda a nossa família. Ó Pai, abençoando o restante da nossa semana, com toda sorte de bênção, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações eternas do Espírito Santo do Senhor seja com todos nós, em nome de Jesus.